Vamos lá. Boa noite, vamos aí esperando esse povo entrar para estar aí participando, prestigiando aí a nossa live. Ô, amiga Rosana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mac, tudo bem? Ai, ai. Bom, gente, vamos lá. O povo vai entrando, vai chamando esse povo, meus amigos queridos e amados. Enquanto o povo vai entrando, vão aí apertando esse monte de coraçãozinho aí para essa live. Envia aí esses aviãozinhos pro povo que vocês conhecem, para vir aqui conosco participar. Hoje nós vamos estar falando de um novo capítulo, de uma nova coautora desse livro maravilhoso. Vamos estar apresentando aí para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho e vamos lá. Deixa eu me apresentar. Sou Neia Martins, psicóloga, neuropsicóloga, sou coach e sou escritora. Sou idealizadora e coordenadora editorial deste livro maravilhoso, Sanduíche do Cérebro, que está aí com 30 capítulos lindos para vocês, que vem com muita informação, falar sobre o desenvolvimento, sobre as dificuldades que as crianças e os adolescentes têm e enfrentam na aprendizagem, tá bom? E hoje o nosso capítulo vai falar sobre o TEA. E estamos aí aguardando que a Sandra Mara entre para que possa estar aí comigo apresentando o capítulo dela. E enquanto ela entra aqui, deixa eu ver se ela já está por aqui, para eu chamá-la. Enquanto ela vem conosco, eu vou falando aqui a minha gratidão, né? O meu muito obrigado a cada um de vocês e também a Editora Conquista, que pode proporcionar para nós a realização deste grande sonho, que é um livro, que é um filho maravilhoso que estamos aí em breve lançando para todos vocês. Deixa eu ver, cadê a Rosana? Deixa eu procurar por ela. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Não estou aqui. Deixa eu ver. Sandra. Cadê Sandra? Tu, que ainda não entrou. Estou te procurando. Acho que é Infinity, se eu não me engano. Deixa eu ver se é pelo Infinity que ela entra aqui. Tá para mim aqui. Deixa eu ver se é ela. Aqui. Gente, como é difícil isso, vocês nem queiram saber. Tô com dificuldade hoje, assim igual ontem. Igual ontem eu tive dificuldade, tô encontrando hoje também. Cadê ela? Deixa eu ver se ela já entrou, gente. Tô aqui, tô me sentindo uma Leda Nagre. Buscando essa moça e não estou encontrando ela. Ai, ai, gente, como é difícil. Como é difícil. Bom, cadê ela? Rosana, cadê sua amiga, Rosana? Responde aí para mim onde ela está, que eu não estou encontrando ela. Ai, meu Deus do céu. Cadê a Sandra? Sandra. Vamos ver se ela vem. Achei ela. Ai, gente, como é difícil.
E olha que eu tenho feito live, mas eu ainda padeço, sofro um bocadinho. Já fiz a solicitação, agora estou aguardando que ela receba a solicitação, aceite e esteja aí conosco. Enquanto ela não vem, deixa eu falar um pouquinho sobre o TEA. Alunos com TEA, em muitos casos, precisam de algumas alterações acadêmicas. Uma vez que problemas com déficits motores, por exemplo, segurar um lápis para escrever, motivação, realização de determinadas atividades, participação em algumas aulas, podem exigir modificações. Assim sendo, olha, gente, desculpa, tá me dizendo aqui o Instagram que ela não pode participar. Para mim isso é novo. Deixa eu ver novamente. Me perdoem, gente, essa procura por essa moça que eu não estou encontrando. Cadê a Sandra? Vamos lá de novo. Pelo menos é o que eu tenho aqui no meu, que eu possa enviar solicitação. Eu não tenho outra. Vamos ver se ela aparece aí novamente. Ou se ela me pede para solicitar e que eu possa aceitar. Sandra, cadê você, menina? Conta aí para nós onde você está. Ai, como é difícil. Bom, vamos lá. As instituições e os educadores precisam ser adequadamente treinados para realizar a inclusão que esses alunos necessitam dentro de uma escola. É importante, é muito importante que as instituições educacionais tenham conhecimento sobre as abordagens baseadas em evidências, que explanam adequadamente as necessidades dos alunos. TEA, gente, TEA não é nada fácil, é bem complicado, bem difícil. Lá, tá sempre dando que ela não pode participar. E aí, fico aqui meio que perdida, procurando ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar ela, vou sair, como estou vendo que só está a Rosana e a Amanda, por enquanto aqui conosco. Ela entrou, vamos ver se ela aceita. Tá, que bom. Pronto, vamos lá. Peraí, você está ao contrário. Eu pus meu pedestal para cima. Aí, peraí, né? Menina, eu tô aqui esperando você me convidar e não estava aparecendo para mim. Que estranho. Aí a Rosa, cadê você? Eu falei, tô aqui, tô chegando, né? Ai, que bom, né? Tá bom. A luminosidade tá boa aí? É porque tu não Tá ótimo. Tá bom. Eu tava já aqui ficando meio que perdida. Nem me fale, né? Você falou 4 minutos e eu já estava aqui pronta, esperando, né? Já. O gostoso é fazer com as colegas. Agora, sozinha, a gente fica meio que perdido, meio que... né? Ainda não tenho essa habilidade toda. É verdade. Bom, mas vamos lá. Eu estava até apresentando, falando um pouco sobre o TEA, mas Sim. Antes de nós falarmos sobre o TEA, eu gostaria que você falasse um pouco quem é Sandra Mara. Nossa, meu Deus, vamos lá, né? A Sandra Mara tem muita história, né? Começou lá na área da educação, depois passou por algumas coordenações de escola, já foi proprietária de escola infantil e começou a trabalhar muito cedo na área da educação. E aí depois eu migrei para o concurso público, para a saúde pública, fiquei 11 anos na prefeitura de São Caetano, muitas pessoas me conhecem até de lá, na época que a gente trabalhou num projeto muito importante com a psicologia do escolar.
né? Era um projeto que existia em 2008, da psicologia da saúde do escolar. E aí eu fui escolhida, né, para ser o suporte técnico da coordenação, depois de um tempo, e a gente preparava as reuniões, fazia as visitas nas escolas, só que eu nunca deixei o consultório, né? Eu me formei em 1996. Eu sou de uma turma atrás da Rosana, inclusive, né? A Rosana Poiani, que é nossa colega agora de coautoria, né? E aí eu me formei também em psicologia, tenho pedagogia, depois fui fazer neuropsicopedagogia. E agora, depois de uns 8 anos para cá, eu me encantei com o trabalho, né, com autismo, e realmente o diagnóstico tardio é o que mais tem acontecido. E como eu acompanhava essas crianças na prefeitura, eu passei a entender como era o funcionamento dessas crianças, porque elas entravam para a gente no ambulatório com 3 aninhos e saíam com 18. Então, você tinha a oportunidade de acompanhar a evolução, né, e o neurodesenvolvimento desses pacientes. E foi aí que eu comecei a ter um olhar mais clínico para o TEA e comecei a me interessar. E eu nunca tinha pensado em trabalhar, né? Não trabalho só com TEAs, trabalho com crianças, adultos, adolescentes, e sou terapeuta familiar. E agora, estamos aí, né, com a primeira parceria de luta. Carreira linda, muito linda a sua carreira, o seu trabalho, muito bonito, eu acompanho, tá de parabéns, acho muito importante e muito trabalhoso, muito, né, a gente trabalha muito, estuda muito e não para. E se especializar em TEA, isso é muito bom, muito bonito, muito importante. E precisa ter muito amor, porque não é fácil. É um trabalho que não é de grande facilidade. Aliás, trabalho nenhum né? Mas com o TEA é bem complicado. Mas que bom. Tem muito ainda pouca informação, né? Tem pouca informação, por incrível que pareça, né? E aí eu acabei criando um nicho de autistas, de Asperger, né, o Asperger, tardios. Então, assim, eu trabalho com eles numa sondagem de avaliação para que eles possam descobrir se eles estão ou não dentro do espectro. E com isso eu ganhei pacientes muito, né, paciente fora daqui. Tem paciente que eu atendo na Califórnia, tenho na Austrália, tem paciente em Lisboa que faz universidade e diante dessa dificuldade né, com as questões acadêmicas, acabou procurando. Só que tudo isso começou porque eu tenho um paciente que é TEA e ele tem um canal no YouTube. Olha como o universo que legal! Que bonito! Ele faz lives, é o Leonardo Akira. Vou até citar o nome dele aqui, porque ele sabe que eu gosto muito dele, atendo ele até hoje, faz já uns 5 anos. Mas hoje ele está só de manutenção, tá ótimo, né? E ele fala muito desse trabalho que a gente fez, porque foi através da terapia comigo que ele conseguiu descobrir que ele estava dentro do espectro, e mais outra equipe que eu atendia na época. A gente fechou o diagnóstico, não eu sozinha, porque a gente não faz nada sozinho, né? Nada, a gente não faz nada sozinho. E ele, por essa gratidão, ele passou a falar do trabalho. E esse paciente de fora, eu talvez não tivesse alcançado se não fosse o trabalho dele também, né? Porque através do Leonardo Akira, que esses pacientes entram em contato comigo e a gente consegue fazer a avaliação. Então, olha, quem for os meus pacientes hoje que estão me assistindo, né? Tem o Ramon lá de Portugal, que falou que ia estar aqui com a gente daqui a pouco. Tem a Denise do Rio de Janeiro, né? Tem a Samira de Recife, tem o Ismael da Califórnia, tem a Aline Firme da Austrália. Um beijo para vocês, meus TEAs queridos. É isso. Bom, eu tenho que dizer aí, nós, né? Boa noite para esse povo lindo que está entrando aí para nos prestigiar, para vir participar da nossa live de hoje, que é a apresentação do seu capítulo. E o seu capítulo é muito lindo, que fala sobre o TEA, sobre as dificuldades que ele tem, que ele enfrenta no ambiente escolar, que não é nada fácil.
né? Exatamente. E o seu capítulo está lindo, maravilhoso. Eu vivo chovendo no molhado, dizendo que os capítulos estão lindos, lindos, e esse povo fica todo doido para pegar esse capítulo na mão, esse livro para ler, para Ai, a gente também, saber. né, Né? A gente Mas não vê a hora, aguardem, né? o março estará nas nossas mãos, se Deus quiser, né, Se Sandra? Deus quiser, né? Então, Falta e pouco. aí, é muito lindo o seu trabalho, é muito bom, né? Trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente se identifica, com o que a gente consegue dar conta. Isso é muito bom, é maravilhoso. Eu vou Mas colocar fala um aí para pouquinho. mim, Sandra, o que te levou a dizer sim para mim? Sim para Ah, esse projeto maravilhoso. olha, que interessante essa pergunta, né? Porque quando você me fez a proposta do livro, e é engraçado, né? O universo ele acaba conspirando na nossa vida, porque de uns 2 anos para cá, né, com todos esses trabalhos, Parou. eu tenho alguns projetos que a gente tem colocado em prática, ainda tem outros para avançar. E eu falava sempre assim, gente, uma hora eu vou parar para escrever um livro, uma hora eu vou parar, e esse uma hora eu vou parar, você nunca para, né? Eu não sei se você vai se lembrar, mas quando você me mandou o recadinho, eu ainda perguntei assim: quem foi que te contou que eu queria muito escrever um livro? Você fez assim: um passarinho soprou no meu ouvido. Lembra? Você que Aham. escreveu isso. Gente, é de Deus, né? Porque como é que eu não conheço a Néia, ela não me conhece, em algum momento ela me achou, sei lá por quê. E foi assim mesmo, né? E acho que casou. Você chegou numa hora que eu estava totalmente receptiva ao novo, né? E eu acho que aí foi a primeira experiência. Confesso que eu fiquei um pouco, né, com um friozinho na barriga. Falei, ai meu Deus, vamos lá, né? Que responsabilidade. Aí naquela semana você já estava lançando, né, o seu livro, como que era? Vermelho? Tem medo do batom vermelho. Isso, eu lembrava do batom e alguma coisa de vermelho. E aí, que nada, Sandra, vambora, vambora. Você tem muito alto astral, né? A gente tem acompanhado você há um tempo e você é uma pessoa mesmo iluminada, de verdade, viu, né? Amém. Parece que assim, é uma pessoa que já passou, né? Nem vou fazer terapia aqui porque não vai caber. Mas É é uma verdade. pessoa que tem um sorriso assim para a vida, porque dá para perceber que as experiências, né, fizeram com que você se flexibilizasse e não se tornasse uma barra de ferro. Os meus pacientes autistas, eles dizem isso, né? A gente que é Asperger, Sandra, o mundo olha para a gente como se a gente fosse um PVC. É a melhor comparação que eu já ouvi de TEA. Só que nós somos uma barra de ferro e a gente não é, né? A gente não enverga. E o mundo quer que a gente faça isso. E com esse trabalho, né, que a gente vai conhecendo um pouco, foi aí que eu me encantei. E quando eu vi que tinha o tema lá do TEA, eu falei, pronto, é agora, né? E E eu te aguardo no 2, porque o Té cresce, vira adulto. né? Pode deixar, estaremos aí. Vamos ver o sucesso do primeiro, né? E vamos embora pro segundo, né? Só Embora, é isso. verdade, tem que ser. Bom, pelo que você está dizendo, pela sua trajetória, pelos seus atendimentos, por tudo que você já vivenciou com o TEA, eu creio que você não teve dificuldade para desenvolver a temática. Ou teve? Olha, é sempre uma responsabilidade, porque uma questão é você estar na prática, né, no seu dia a dia. O público que a gente atende é muito eclético, né? Então eu tenho várias faixas etárias, eu tenho vários níveis, né, de intelectualidade. Eu tenho desde o TEA de baixo funcionamento, que é o que chamamos de BF, e o TEA de AF, que é o de alto funcionamento. A maioria são de AF, né? São pessoas acima da média, com QI acima da média. E para isso eles têm que ser testados, né? Muitos deles vêm sem teste nenhum. Mas eu tive que pesquisar, né? Eu andei lendo bons livros aí, bons autores, para que o capítulo ficasse enxuto. E a minha preocupação sempre foi: eu quero fazer o capítulo com uma linguagem que qualquer pessoa que vá ler possa compreender, né? Desde uma Uhum. professora de sala de aula, desde uma diretora de escola, de uma coordenadora, de uma mamãe que nunca
entrou em contato com nada do espectro autista, né? Para um neuro, para uma psicóloga, para uma psicopedagoga. Eu queria ter uma linguagem acessível, né, para esse público. E eu espero que eu tenha conseguido. Com certeza conseguiu, mas só vão saber em março. Não é março que não chega, né? E é super interessante como atualmente, de uns tempos para cá, não sei precisar muito bem anos, mas está tendo muito autista, muito autista. Bastante diagnóstico de TEA, né? E o que será que leva a isso, Sandra? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Claro. Você sabe que você tocou num ponto muito importante agora, né? Eu gosto muito de seguir o Dr. Clay Brites. Não sei se você já ouviu falar, que é do canal da Neurosaber, né? Eu acho que tá tão escuro aí, né? E o povo tá me vendo? Tá esquisito. Tá vendo. Eu acho que sim. Eles vão responder aí para nós, se não tiver tão bom assim. Olha, Rodolfo, comedoria. Deixa eu falar boa noite pro povo, né? E, ó, quem mais? Pode falar. A Vivian, a Elaine, psicomotricista, a Flavinha Devitt, ai, nossa professora de habilidades. Um beijo, Flávia. Eu e a Néia estamos aqui. Depois a gente conversa. E Então, estamos lisonjeadas com esse povo entrando. Amém. Sejam bem-vindos, né? Se Deus quiser. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre o que é transtorno do espectro autista, né? E é só uma palhinha, a gente vai poder dar spoiler, né, Néia? Hoje não pode. Então, e aí, o Dr. Clay Britt estava dizendo exatamente isso, que não é porque nós estamos num momento de termos tantos diagnósticos de transtorno do espectro, é porque está nascendo mais gente com autismo. É que essas pessoas já estavam aí há 30 anos atrás, só que elas não eram diagnosticadas, né? Então, assim, o que melhorou dentro dessa questão do diagnóstico, das equipes multidisciplinares, que graças a Deus é um dos trabalhos que a gente desenvolve, né, como terapeuta, a gente nunca faz nada sozinha, né? Então, sempre tem uma fono envolvida, sempre tem uma psicomotricista envolvida, uma psicopedagoga, né? Sempre vai ter uma TO, uma terapeuta ocupacional junto, um psiquiatra, um neurologista. E essa equipe, né, essa grandiosidade do trabalho, ela proporciona melhores trocas. E é assim que a gente vem se preparando, porque a gente ainda está caminhando a passos curtos, né, no Brasil. Mas, porque de 10 anos para cá, a gente teve um boom, né? E uma coisa interessante que a gente descobriu numa estatística com o estudo da Sociedade de Psiquiatria, né, aqui do Brasil, é que alguns pacientes, né, e olha que interessante esse dado, internados hoje em casas de repouso, numa faixa etária de média de 80, 70, 80 anos, muitos deles que eram considerados esquizoafetivos, deprimidos crônicos, eram TEA, e a família nunca desconfiou. Exato. Era um TEA não visto, não cuidado. Não cuidado. Né? E eu tenho uma psiquiatra, que é a doutora Maíra, que trabalha comigo no consultório, ela é psiquiatra adulta e infantil. E ela trabalha, ela tem esse serviço de ambulatório, né, para idosos. Ela fala, Sandra, o que tem aparecido de vovô e vovó, né, no espectro, você não tem noção. E aí depois a conta começa a fechar, porque aí você conta para esse filho que o pai dele está assim dentro do espectro. Fala, nossa, mas por isso que o meu filho, por isso que eu sou assim, por isso... Porque às vezes as mamães vêm procurar o diagnóstico para os filhos e descobrem que os maridos também se espelham, né? Se espelham no diagnóstico. É super interessante isso. Não é? E aí eles falam, nossa, mas você está falando do meu marido, Sandro. Eu falei, então traz ele aqui também, porque a gente vai precisar olhar. Exato, é verdade. Então, e aí, me fala, o que as pessoas vão poder esperar do seu capítulo? Ai, olha que legal, né? Espero que... Então, como eu te falei, assim, a intenção de escrever esse capítulo foi justamente... tem alguém perguntando aqui, ó. Já ouvi dizer que existe uma ligação entre crianças que andam nas pontas dos pés e o autismo. É verdade? Sim. Sim. A gente chama isso de sinais, né, do autismo. Isso. E tem alguns sinais que algumas crianças apresentam, Rafa. Aqui, acho que é Tom Rafa, né? Eu vou falar Rafa porque
E depois a gente fala um pouquinho disso. Olha lá, a Rosana também confirmando Sim, aí. Porque quem eles têm uma... trabalha com isso já sabe logo quais são os trejeitos, os sintomas que a gente olha e já sabe que é o autismo. Muito bem. E aí são as comorbidades que a gente fala, né? Algumas pessoas, Rafa, têm algumas comorbidades na parte motora e que são mais evidentes. Outras pessoas têm mais na parte neurosensorial. Por exemplo, seletividade alimentar, né? Aí ele está colocando assim, a Rô está colocando, né? Pode ser algum transtorno ou um preditor do TEA. Perfeito, Rô. Então, eu esqueci o nome, é Red Class que a gente chama em inglês, acho que é alguma coisa assim. Porque a gente identifica por esses três critérios, né? Parte cognitiva, parte social e parte motora. Mas uma coisa muito importante é que as pessoas não conseguem entender ainda, alguns profissionais que não. Imagina, obrigada a você, Rafa, de entrar aqui e fazer a pergunta, né? Espero que a gente tenha tirado sua Isso dúvida. ajuda bastante a gente, né, a desenvolver a live. É verdade, que bom. Perguntem mais, isso mesmo. Então, e uma coisa que eu estava falando agora, porque às vezes os meus pacientes, a dificuldade que eles trazem, né, é exatamente assim. Nossa, Sandra, mas eu já fui em tantos psiquiatras, tantos psicólogos, e por que que eles não falaram que o meu filho tinha? Porque, na verdade, você tem que ter um olhar muito criterioso, né? Talvez a gente que trabalhe com esse público mais eclético, uma sala de aula, por exemplo, uma professora, né? Às vezes ela não pode dar, às vezes não, ela não Não pode dar o pode. diagnóstico, coitada, mas ela fica aflita, porque ela sabe, né, pela comparação de um aluno que rende, de um aluno que, né, que evolui, e aquele aluno está sempre, né, patinando, patinando. Alguma coisa ali chama a atenção dela. Justamente sempre é ou a escola, ou são as mães, né, as preletoras, né, do diagnóstico, que elas que vêm em busca, né? Ah, porque não faz contato visual, que é outro mito, né? Geralmente a gente fala o tripé, né? Ah, ele não tem que fazer contato visual, ele não tem a parte motora ruim e a parte social. Às vezes não, Não é isso. não é? Eu tenho TEAs que conversam maravilhosamente bem, né? Ou Asperger, né? O Asperger, que eles chamam. Agora saiu o Asperger do CID, né? Na verdade. A Rô está falando que, infelizmente, os sintomas ainda passam muito despercebidos. Muito. É verdade, amiga, muito. E por isso mascara o diagnóstico, né? Porque quando as pessoas vêm nos procurar já, a maioria do público que vem para mim, né, é de 37, 32 anos. Um senhor, eu vou atender amanhã um caso de 56 anos, que a esposa acha que ele é, mas ele nunca teve o diagnóstico. Então, assim, a gente vai fazer toda a investigação. E o mais legal da sondagem é porque, assim, a gente faz uma investigação na fase da infância, a gente aplica as escalas na fase adulta, né? Algumas escalas para TEA que pontuam, algumas escalas de TDAH, de déficit de atenção, e com isso você vai montando ali, né, na verdade, um portfólio daquele paciente. Então, quando ele chega com aquele relatório, que nós chamamos de técnico, porque nós não podemos laudar, né, nós não somos médicos, nem médicas. Eu já explico para o paciente, olha, o que você vai obter desse trabalho, dessas 4 ou 5 sessões que a gente vai fazer a avaliação, é um relatório técnico que você vai levar para o seu psiquiatra. E através dele, ele vai te dar o laudo, né? A Rô está falando que muitas famílias até sabem, mas fingem que não estão vendo. É verdade, porque é um diagnóstico que ainda... É a dor né, de lidar com isso. Leva a pessoa a fechar os olhos, colocar uma venda, não estou vendo, não é, não aceito. Porque é doloroso, é difícil. Né? Exatamente. Essa semana eu li um depois. Ainda há bastante preconceito. Tá fugindo. É. Isso mesmo, Flávia. Tem muita negação. Deu uma travadinha aí, mas você já voltou, né? Deu uma travada, eu não escutei muito o que você falou. Vou voltar um pouquinho. Essa semana eu estava vendo um depoimento no Face, porque tem alguns grupos que eu participo, né? De TDAH e de mamães com filhos autistas.
E ela contando que o filho de 3 aninhos, ela estava no metrô e ele se jogou, ele estava numa crise mesmo, né? Talvez desestabilizado por conta do barulho. E aí diz que uma moça que estava sentada à frente disse assim: ah, se fosse comigo, um bom tapa resolveria. Mas, senhora, ele tem Não sabe o autismo. que Que é? autismo que nada? É, exatamente. E o Rafa falou que está travando. Ele tá falando Voltou? igual eu falo, que eu falo com L, né? Então ele tá tirando sarrinho aí de mim. Ah, Está travando. travando. Travou, né? Olha, esse povo também não dá folga pra gente, né? Eles percebem tudo, Não, né? esse povo escuta o que a gente fala e tira sarro. Isso é bullying velado, minha amiga, mas tudo bem. Mas o bom é a gente se divertir. Eu já penso igual você. Vamos subir. E aí, quando você fez a pergunta, o que será que as pessoas esperam desse livro, né? Eu, principalmente, espero muito mais, às vezes, do que quem vai ler, que assim, que as pessoas que tomem contato com esse assunto passem a ficar mais perceptivas, né? Teve casos que eu acabei fazendo a sondagem, esse relatório que eu te falei no consultório, e o pai agora me procurou falando, "Então, tenho certeza que a minha filha de 5 anos está no espectro, né?" Eu falei, olha que interessante, porque ele passou a se perceber mais, ele passou a olhar para essa criança. Então, o que eu espero deste capítulo é isso, né? É que as pessoas que forem tomar contato com essa leitura, pelo menos acendam uma luz, né? E falem assim, como eu nunca pensei nisso antes? Eu vou conversar com essa professora, eu vou procurar um neuro, eu vou procurar uma psicóloga. Assim, se fizer esse start né, na cabeça dessas pessoas, eu já estarei feliz, já estarei com a minha Sim, missão mais que cumprida, né, por conta de levar essa informação, de levar conhecimento. E eles sofrem, viu? Sofrem muito, porque no trabalho eles são considerados pessoas não empáticas, e pelo contrário, eu tenho muitos TEAs que têm muita empatia, é que eles não conseguem transportar essa empatia, se transparecer. E por isso que a gente trabalha hoje com o THS, que é o treino das habilidades, né? E graças a Flavinha De Witt, que ela está ouvindo aí, a gente hoje consegue ter um olhar, porque a maioria dos neuros hoje, quando devolvem para a gente laudado o paciente, ele coloca como conduta, né? Trabalho de TCC, que é a terapia comportamental, que para eles é o que mais funciona, e treino das habilidades sociais, que é o THS. Então, são duas coisas hoje que não podem deixar de ser trabalhadas com o TEA, né? Não sei se respondi. Mas tá. Bom, o seu capítulo já vai responder lá em março, quando todos pegarem o livro na mão. Eu costumo dizer assim, Sandra, que se nós, com o nosso livro, que está maravilhoso, com os nossos 30 capítulos, que está mostrando de uma forma bem simples, bem tranquila e bem acessível a todas as pessoas que lerem e encontrarem algo de bom para elas, que seja para uma única pessoa, já vai estar valendo muito, muito a pena todo o nosso trabalho com esse livro, todo o nosso amor envolvido, nossa união, vai estar valendo muito a pena se nós conseguirmos atingir uma pessoa. Eu penso assim. Mas olha, já serão 30, porque eu atingindo uma, você outra, a Rosana outra, e assim serão 30. Vamos atingir bastante, se Deus quiser. Aí, ó, o Tom Rafa está falando que a dificuldade dos pais aceitarem o autismo dos filhos seria uma das maiores barreiras? Sim, Rafa. Sabe por quê? Eu vou te falar da experiência que eu tive lá no ambulatório infantil, quando eu trabalhei 11 anos no serviço público. Às vezes a mamãe chegava com... Ele tinha 3 aninhos e a gente começava toda a investigação. É claro que a gente que tem um olhar mais clínico, você já bate o olho na triagem e você fala, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Mas a gente vai investigando. Vamos pedir uma avaliação para fono, aí encaminhava para o neuro, aí ele voltava para a psicologia. E aí essa mãe, quando a gente chegava no consenso, a equipe toda discutia o caso, enfim, e aí fazia a devolutiva. Mães saíam chorando, mas assim, poucas mães davam continuidade na terapia da criança. Por quê? Primeiro porque não é uma só terapia, é um trabalho multidisciplinar que ela vai ter.
Ela vai ter que ser um dia na fono, outro dia ela passa na psico, outro dia ela vai na TO, né? A cada 3 meses ela vai para o neuro ou para o psiquiatra, dependendo da comorbidade dessa criança. E Isso. muitas mães dizem assim, ah, não tem nada, vai crescer, vai passar, né? Naquela época a gente ouvia muitos pais dizerem assim, até a questão da religião mesmo, né? Do preconceito religioso. Ah, eu vou orar e o meu filho vai ser curado. E a gente falava, pai, a fé é uma coisa totalmente distinta disso. É claro que seu filho pode ser. Mas é Sim. que quando a gente explica que o autismo se trata de um transtorno neurobiológico, né? Que a formação desse cérebro da criança é diferenciado. Aí sim eles começam a entender. E com isso a gente começou, Rafa, a montar grupos de orientação para os pais autistas. Por quê? Porque eles tinham que ouvir quais eram as dificuldades dessa criança para aprender a lidar em casa. E a coisa começava a andar, porque a criança evoluía, porque essa mãe falava, ah, agora não é birra, agora é do espectro. Ah, não, agora ele está fazendo birra mesmo. Porque eles manipulam, né? Eles são crianças como outras crianças. Só que Exato. o funcionamento deles é diferente, né, das outras crianças. Então, eles não lidam E com eles sabem se aproveitar também do diagnóstico deles, né? tinha paciente Eles que chegava e sabem. falava assim pra gente, né? Olha, hoje eu não tomei a Ritalina, tá? Sei lá, um exemplo, Ritalina. Hoje eu não tomei meu remédio. Eu disse assim, e daí? Porque e daí que você não tomou remédio hoje? Porque, ó, quem manda no seu corpo, ó, quem é, né? É a É, cabeça que manda. Então a gente brincava muito, porque muitos se escondem mesmo atrás de um diagnóstico, né? E é, às vezes até pais que super protegem, né? Isso que o Rafa também. está falando é uma verdade, mas o contrário também é verdadeiro. Porque a gente percebia que tinha pais que falavam assim, a minha filha é autista, você não está percebendo que ela tinha que... E não é aí, né? Não é por A sua aí. filha não é. Sua filha tem uma condição de espectro, mas que eu vejo hoje pessoas de espectro que casam, né? As que não são graves, no caso, severa, né? Que tem filho, que estuda, que tem uma vida acadêmica. Tudo bem que para eles, às vezes, as coisas são muito mais, né, sofríveis, né? Por conta da adaptação ou da inadaptação que eles sofrem, né? Na vida social, na parte da comunicação. Eu tenho pacientes hoje no consultório de 35 anos que fizeram odonto e não conseguiram exercer. E aí eu te pergunto, desculpa, mas como é que uma faculdade vai deixar uma pessoa terminar um curso, né, e depois dizer para a família assim, olha, teu filho não pode exercer sozinho a profissão. E isso eu acho muito frustrante para o ser humano que, exatamente, O uma que coisa demonstra que é somente financeiro o interesse. Isso é muito triste. muito Muito triste. triste. E uma das E tem coisas que você vários vê, casos assim, tem vários casos assim. Que a criança vai, consegue, porque eles têm uma inteligência muito grande, exato, né? exato, mas E eles é que a dão conta de inteligência estudar, de social deles tudo. tem que ser trabalhada, né, May? E é o que você falou, como aí entra só o interesse, desculpa, mercenário, né, daquela questão da troca. Ah, a gente vai ter esse aluno aqui, sim, sei lá, por 5 anos na faculdade? Ok, porque, claro, a gente está recebendo também, né? Existe uma troca, existe um interesse secundário. Mas e como vai ficar esse formando no mercado de trabalho, como é que ele vai ser aproveitado, né? Uma das coisas que eu também gostaria de falar hoje, aqui, já que a gente está falando de TEA, para quem não sabe, como é que é o mercado de trabalho hoje para o TEA, né? É uma É, das maiores dificuldades que as famílias encontram, porque quando eles saem do ensino médio, eles saem totalmente confusos. Então, assim, uns querem prestar, outros querem. A maioria vai, né, para uma área mais de bastidores mesmo, dificilmente eles escolhem humanas, né? Sempre é ou TI ou engenharia, né? Então, essas é, faculdades eles acabam buscando mais pela facilidade da questão do planejamento, do raciocínio lógico, mas a comunicação não. E uma das coisas que o. Quem que. Nancy de Deus. É comum, Sandra, ter o diagnóstico de TEA e TDAH juntos? Olha, que pergunta ótima, muito bem. Isso, vão perguntando, gente. Vocês vão nos ajudando aqui a esclarecer. É é comum, muito viu, comum, né? A Nancy? comorbidade. Isso mesmo, né? A comorbidade. Você nunca vai pegar um paciente que é um TDAH e pode trazer o TEA. Não. Ele sempre vai ser um TEA de base,
mas ele vai ter um TDAH de fundo, que é a comorbidade. Por quê? É a agitação psicomotora, é a falta de atenção, né? Tanto que a gente chama de TDAH do tipo combinado, né? Atenção e impulsividade. Mas pode sim, pode ter um diagnóstico, né, comórbido aí com TEA. E não só o TDAH, viu? Já que você perguntou. Podemos ter o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Podemos ter o TOD ou TDO, que é o transtorno, né, desafiador opositor. Podemos ter, inclusive, até um rebaixamento, um transtorno esquizoafetivo, né? Imagina, Nancy, espero ter respondido. Exatamente, é bem dificultoso. Da vida acadêmica. O Dr. Clay Brits falava nessa live de anteontem que as faculdades hoje, né, já estão tendo que se preparar e se não se prepararem vão perder. Por quê? A gama que nós temos de pacientes hoje indo para as universidades é grande, minha amiga. Né? É grande. Grande. Então, assim, como nós tínhamos falado, o número de autismo do TEA tá grande, né? Tá bem. Está nascendo muitas crianças com esse problema, essa dificuldade. Exatamente. E aí, o que ele estava dizendo, assim, é importante ter um acompanhante ou um suporte dentro da faculdade, né? E diz que algumas faculdades hoje importantes, ele não citou nomes, mas lá no Paraná, em Londrina, Curitiba, diz que já recebem, né, quando esse paciente, esse acadêmico chega, né, no primeiro semestre, eles já são separados da sala, tem um grupo de apoio para eles na hora de provas. Achei super importante, porque é uma das coisas que quem não tem hoje vai ter, né, que se adequar. Porque senão vai falar assim, eu vou para a faculdade A porque lá eu vou ter suporte, a B eu não quero ir. Assim, vão começar a selecionar, exatamente. Rita, bem-vinda, viu? A gente está falando hoje sobre transtorno do espectro. O Rafa está participando, tem que dar esse beijinho. Ele pergunta aqui, né, assim, autismo e vícios em adultos podem ter relação? O autista pode adquirir vícios? Então, a gente chama isso de vícios ou as manias, no caso de hiperfoco. Eu não sei se você está dizendo um vício mais voltado para substâncias psicoativas, né? Que podem ser álcool, drogas. Mas a gente vê mais assim, autistas com hiperfocos. Então, que são comportamentos restritos do autista. Então, por exemplo, ele tem o vício de colecionar, sei lá, papel de carta. E ele... né? Na verdade, uma mania, vamos dizer. Ele está perguntando de álcool e drogas. Pelo menos os casos que eu cuido, eu já vi bastante casos de álcool, tá? E drogas, não digo tanto, mas também tem. Não dá para dizer que não temos. Mas tem sim. Por quê? Porque como eles têm um pezinho no TDAH, eles têm uma impulsividade muito grande. E eles gostam muito de correr riscos. Inclusive, existe uma estatística muito importante que a taxa de mortalidade na infância com crianças autistas é grande. Por quê? Porque eles apresentam muitas falhas aos riscos. É aquela criança que sobe, quer voar, ela não sabe da altura. Eles não têm noção do perigo, né? E a mesma coisa vale para o adulto. Ele acha que álcool, drogas, né? Aí já tem questão da compulsão também, né? Do toque associado. Se ele tem uma tendência a ter uma compulsão, ele pode sim partir para o álcool e para as drogas. Sim. Não sei se eu respondi. Bom, a gente sabe que a característica do TEA é um verdadeiro desafio para incluí-lo na escola. É muito difícil, tanto na pública quanto na particular. Né? Ao meu ver, assim, as escolas não estão muito preparadas para essas inclusões. E as que falam que tem a inclusão, eu acho que é meio mascarado a coisa. E nós temos aí muito trabalho pela frente para, de fato, existir essa inclusão. Você não acha isso? Você que trabalha mais diretamente com isso? Então, outra coisa interessante é a gente parar para pensar nas duas vertentes que a gente tem hoje na educação. Uma delas é o ensino privado e a outra delas é o ensino público, ou municipal, né, como a gente fala. Eu vou falar também baseada na minha experiência, porque às vezes a gente fala, né, da experiência do outro e da produção.
Eu já tive muitos casos que eu cheguei com os pais, né, conversando com os pais e disse assim para eles: se eu fosse vocês, eu tiraria o seu filho dessa escola particular e colocaria ele numa escola municipal, porque lá ele vai ter todo o suporte que ele precisa. Porque, exatamente, as crianças que não acompanham, vamos dizer assim, eu já vi casos de mães de autistas, ele não participar de passeio, e como ele não tinha uma questão, a hiperatividade, a impulsividade, então eles tinham que ter 2 cuidadores só para ele. E no dia do passeio do zoológico ele não podia ir porque ele ia dar mais trabalho. Assim, de qualquer maneira, não existe inclusão, é exclusão, né? E uma coisa que é pior que exclusão, né, que eu vejo, que é a segregação, né? Eu sempre falo disso com os meus pacientes. Não admitam ser ou passar pela segregação. Como é isso? Você estar incluído dentro de um contexto, seja ele acadêmico, seja ele organizacional, mas você não fazer parte do grupo. Olha um caso que eu vou citar, sem citar nomes, enfim, mas eu já... outro dia eu ouvi um caso de uma pessoa que trabalha, na verdade, por contrato de trabalho, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Especialiterne. A Especialiterne é um órgão, uma ONG em São Paulo, uma multinacional. Tá dando eco aí, né, delay? Não, para mim tá bem. Para mim tá eu dando acredito que o pessoal reclama quando não tá bom o áudio, alguma coisa, eles falam. É verdade, né? Então, esse menino, ele foi admitido dentro de uma rede de farmácias, né, por exemplo. Só que assim, como ele é um autista, né, ele é de alto funcionamento, mas tem alguma comorbidade. Então, colocaram ele para fazer coisas básicas, tipo limpar a cestinha, medir a temperatura das pessoas, né? E ele tem nível superior de moço, né? E aí, outro dia, eles fizeram uma festinha entre os funcionários, né, do setor, fizeram, arrecadaram o dinheiro, ele ajudou com o dinheiro para comprar o bolo, e ele não foi chamado na hora de cantar parabéns para comer o bolo. Né? E quando ele traz isso para a sessão, eu digo, isso é segregação. Você está, mas não está. Né? Você participa da vaquinha, mas por que não participou do evento? Então, isso é segregação. É isso que a gente não pode admitir dentro de uma escola. Aquela criança que fica lá sentada, já vi casos, né, no Face, de crianças que a professora põe a carteira dentro do banheiro, porque ele fica muito, e aí fica uma pessoa lá com ele, passando a lição. Quer dizer, gente, não vai funcionar. Então, por isso que os pais, quanto mais informação eles tiverem, a família, né, ela tem que buscar os direitos. Para isso existe uma lei hoje, né? De 1900, não vou lembrar agora, mas depois eu posso deixar aqui, barra 2004, que é essa lei que fala exatamente do autismo no Brasil. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu converso com pacientes que moram na Europa, e ela fala, Sandra, vocês estão muito mais avançados na questão dos laudos, né, como eu posso dizer, dos encaminhamentos e do trabalho do que aqui. Aqui, as crianças vão para uma escola como se fosse um colégio interno, e elas ficam lá, né, presas. Então, é muito triste ouvir, porque eles são, né, crianças como as outras que querem brincar, que têm sentimentos. Algumas não verbais, eu considero que são mais graves e precisam de um atendimento, né, um olhar maior. Mas não é fácil cuidar de um filho autista. Não é nada. É bem difícil, né? Mas voltando aí para o nosso livro, qual foi o ingrediente principal que você buscou utilizar? Ai, será que eu vou dar spoiler? Não posso, né? Então, acho que o ingrediente principal é o amor, né? Porque... acho não, tenho certeza. Porque quando você fala de uma coisa que você gosta e que você conhece, eu acho que fica muito mais tranquilo de passar essa informação. Então, eu não tive que me esforçar muito, mesmo tendo que pesquisar para entregar um bom trabalho, né? Porque as pessoas também não são obrigadas a ler algo que não seja, né, a altura ou favorável àquilo que o contexto pede. Mas eu acho que o principal ingrediente de quem faz o que a gente faz é o amor. Se apaixonar pelo que faz a cada dia
A gente pode estar cansada fisicamente, chegar 10 horas, né? Trabalhar 13 horas, como já aconteceu nessa pandemia, 14 horas direto, mas a gente toma um banho e fala assim, meu Deus, missão cumprida, né? Então, esse foi meu principal. Bom, e aí, como é que foi para você ver o seu capítulo pronto? Nossa, Né, agora foi uma coisa tão gostosa. Aquele dia que a gente, né, você propôs pra gente que a gente ler esse capítulo, né, uma das outras, e aí depois, sabe, eu fiquei pensando, meu Deus, eu que escrevi tudo isso, né? Nossa, que legal. E assim, ia fazendo sentido, né? Quando você ia lendo para mim, e eu falei, poxa, que gostoso, né? Você saber que ficou uma marquinha sua e que um dia você vai poder deixar, porque livros são legados, né? Sempre amei a leitura, sempre gostei de ler. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, vou compartilhar uma coisa da minha infância, né, que eu lembrei de leitura. Minha mãe comprava aqueles livros da pasta, né? Então a gente fazia tudo pesquisa naqueles livros, né? E eu lia, sabe o quê? Quando eu chegava na escola, o dicionário. Minha mãe me pegava lá na sala, eu acabava de chegar na escola, almoçava, ia para a TV, alguma coisa, e eu estava lá com aquele dicionário. Da minha casa estava sem capa, minha mãe falou, mas por que o dicionário? Porque eu achava lindo falar difícil, né? Então, quando eu chegava na escola, eu queria falar palavras. Então, eu sempre gostei de ler, né? E hoje, proporcionar a leitura para uma pessoa, eu acho que é fantástico. Acho não, né? É fantástico. Porque o livro é um legado, né? A gente pode não acreditar mais aqui. Mas o que a gente acreditou que escreveu vai estar lá, né? É verdade. É uma satisfação enorme, né? Mas nós estamos aí, entrando aí para o final da nossa live, porque a gente gosta de salvar elas, né? Então a gente não pode deixar cair. E eu tenho aqui o meu coração transbordante de amor, de alegria, de gratidão pelo sim de cada coautor a esse livro e principalmente a você, que veio para esse livro com toda a força, convidou outros colegas, a Rosana veio conosco. Então, isso é muito, muito gratificante. Muito, muito obrigado mesmo. E eu espero, de coração mesmo, ver vocês no 2, porque o 2 é a continuação. Pois é. Então, eu espero ver vocês conosco aí, trabalhando um pouquinho mais, trabalhando agora para criança e adolescente e dando continuidade para adulto e idoso. Ai, que legal. Todos eles crescem. Tô dentro. E aí a gente não vê a hora também do lançamento físico, né? Porque as pessoas sim. Quando vai ser? Eu estava de asinha quebrada e no dia 12, mais ou menos, de novembro, eu estava de asinha quebrada por conta de que era o dia do lançamento do livro, né? Que estava marcado, tudo certinho. E aí veio a pandemia e nós tivemos que adiar. Mas agora é a certeza de que em março será. Só não temos ainda o dia certinho, mas no mês de março será. Então, assim, não vejo a hora que chegue o mês de março para a gente poder estar aí com esse livro na mão, estar lançando. E deixo aqui a minha gratidão imensa e com toda certeza a gratidão de todos os coautores, à editora Conquista, que nos deu e nos dá essa oportunidade de colocar o nosso filho, né, fazer o parto dele. Isso é muito bom. Então, gratidão a eles também. É verdade mesmo. E gratidão. Eu queria terminar hoje com uma frase dizendo, né, para as pessoas que têm pessoas autistas na família, ou TEA, que têm uma desconfiança, né, que busquem um profissional, na verdade. Olha, Dri, espaço Dri, obrigada, Dri. Obrigada, Nancy. Muito obrigada pela participação. Foi muito boa a live. Foi ótima. E tem uma frase da ADD que você já deve conhecer, né? E eu gosto muito dessa frase, que diz assim: se as pessoas não conseguem aprender do jeito que você ensina, passe a ensinar do jeito que elas aprendem, né? É verdade. Eu acho que fecha, né, o que a gente falou. Porque cada um tem uma forma de aprender, tem uma forma de compreender as coisas, né? Tem uma maneira de expressar as coisas. Então, é isso. Eu queria deixar essa frase aqui para a gente pensar nisso. Um beijo para vocês. Beijo. Gratidão. Beijo de luz para todos vocês.
Gratidão. Boa noite e muito, muito obrigado. Amém, querida. Obrigada. Gratidão, Sandra. Muito obrigada. Deus te abençoe. Você também. Amém, querida. Obrigada. Tá. Beijos. Tchau, gente. Tudo de bom. Até a semana que vem com as próximas lives. Isso. Disponibilize ela aí, né? Como é que a gente faz essa... Tá, você vai deixar na sua linta, né? Beijo. Obrigada. Tchau, querida.